Então agora, falar de saúde, o Saúde em Dia para você. Saúde em Dia. Toda quarta-feira nós falamos sobre saúde aqui no Jornal da Manhã. Toda quarta-feira tem alguma dica, alguma orientação com o pessoal do curso de nutrição aqui da Unifev. Hoje quem está com a gente é a professora Vanessa de Castro e ela já falou que o tema é um pouco mais polêmico, mas nós vamos de maneira leve orientar o pessoal, né, Bruno? Orientar a questão aí, como a Isa trouxe, a questão de anúncio de que emagrecimento rápido, emagrecimento com apenas um remedinho faz sucesso, e a gente sabe que não é assim. Talvez o pessoal, na verdade, professor, está querendo pular etapas, pular processos. É isso? Bom dia. Bom dia. Realmente é um tema que mexe, né, com as nossas emoções, porque o fato de estar acima do peso machuca, interfere, impacta socialmente. Então hoje nós temos pessoas que elas querem buscar a perda de peso e elas não querem um processo, elas querem realmente um resultado. Nesse processo, essas pessoas, elas abrem mão da segurança e elas buscam um resultado independente das suas consequências. Esse é o maior medo que a agência, né, de segurança, a Anvisa e os profissionais da saúde têm tido com essas pessoas. Qual é o impacto desse emagrecimento sem um controle, sem um auxílio, sem um respaldo profissional pode causar na vida dessas pessoas? O importante seria a reeducação alimentar. Exatamente, Bruno. Quando a gente pensa em reeducação, significa o quê? Um novo pensamento de como se alimentar. Só que a gente está falando de pessoas que têm 20, 30, 40, 60 anos. Como que você muda um hábito? A gente já acorda, a gente vai fazer nossa higiene pessoal. Imagina você mudar esse hábito e o alimento ele impacta muito na sua saúde emocional. Se você está triste, você come. Se você está feliz, você come. Se esfria em Votuporanga, a gente come. Se está muito calor em Votuporanga, a gente come. Então, olha só, o alimento ele faz parte da vida social das pessoas desde os primórdios. Eles buscavam estratégias para se alimentar de maneira mais prazerosa. Só que aí, hoje em dia, Bruno, a gente precisa muito, e a gente tem profissionais capacitados para isso, Edivandro, para ajudar na reeducação alimentar. Só que é um processo, e processos eles demoram. Eu costumo brincar assim, que aquela madrinha, ela chega, ela fala, eu vou ser madrinha de casamento em setembro, eu quero usar um vestido azul turquesa e eu quero emagrecer 23 quilos. Como se você, nutricionista, fosse uma máquina que sugasse gordura. É muito complicado a gente trabalhar com esse tipo de emagrecimento, porque a pessoa ela não fez uma mudança de mente, ela não fez uma metanoia, ela fez um foco, que é usar aquele vestido azul turquesa para ser madrinha naquela data. Depois ela volta a comer tudo normalmente. O processo de reeducação alimentar, Bruno, ele acontece periodicamente e ele se mantém. É diferente da palavra dieta. Se a gente for ver, a palavra dieta é algo muito pesado. A pessoa restringe um grupo alimentar, emagrece o que ela focou e aí dali um tempo ela perde esse foco. Acho que o problema é justamente esse, né? O efeito sanfona, né? Exato. A pessoa emagrece e depois ela engorda novamente. Exato. Deixa eu contar uma coisa bem interessante para vocês. No nosso corpo nós temos umas células que se chamam células adiposas, células que guardam gordura. Pensa aí numa criança que tomou aquela mamadeira, comeu muito alimento com açúcar, aquele jovem, aquele adulto. No que a gente vai levando gordura para dentro dessa célula, Bruno, ela vai aumentando para captar essa quantidade de gordura que entra. E essa célula ela se deforma. Uma célula adiposa fica deformada com uma quantidade de gordura. Emagreci, fiz uma dieta, uma restrição alimentar. A gente tira aquela gordura de dentro daquela célula, a pessoa emagreceu. A gente conseguiu tirar aquela gordura, ou pelo método saudável, ou pelo método não saudável. Só que aquela célula é igual sabe uma bexiga, depois que a gente leva embora para casa do aniversário, ela vai murchando, ela volta a ficar uma bexiga igual quando a gente encheu? Não. Compacta, com toda aquela estruturação? Não, ela fica demasiada. Então ela fica desestruturada. A célula de gordura também, então ela esvazia. No que a pessoa volta a comer, Bruno, ela volta a encher. Então é o que a gente chama de efeito sanfona. Essa célula murcha e enche, murcha e enche. A educação alimentar não tem a capacidade de diminuir essa célula, mas ela ensina o nosso cérebro a comer.
E a questão que a gente sempre fala, né, a gente sempre traz, principalmente com vocês aqui da nutrição, é que as pessoas, quando falam a palavra dieta, é uma coisa mais pesada, Sim. e reeducação alimentar também as pessoas têm aquele processo de adaptação, de acostumar. Talvez porque a pessoa não engordou, deitou na terça-feira com peso, na quinta-feira, Isso. na quarta-feira, aliás, acordou com 30 quilos a mais, 20 quilos a mais. Houve um processo, Houve então um agora tem um processo para Exato. retroceder ao piso. Só que aí, Edvan, você concorda comigo? Se eu te oferecer algo milagroso dentro de uma cápsula que com semanas você vai perder 1/3, 2/3 desse peso que você demorou 10 anos para aumentar, nós seres humanos nós somos propícios a ter resultados mais fáceis, mais rápidos, desde as nossas origens. E as pessoas aceitam esse tipo de exposição a uma classe medicamentosa no qual estudos científicos foram feitos para outras doenças, como por exemplo diabetes. Vocês sabiam que para uma medicação ser veiculada, ela passa por vários estudos científicos? Por Feitos testes, sim. vários testes para não impactar na saúde do ser humano. E aí ela entra pela determinação da Anvisa para ser comercializada. No entanto, as pessoas e infelizmente alguns profissionais da saúde veem nessa medicação, por exemplo, uma medicação para controle do diabetes, um efeito, entre aspas, colateral que se torna benéfico para aquele outro objetivo, que é o caso do emagrecimento. A minha pergunta para você é: qual o impacto disso para o seu intestino? Qual o impacto disso para o seu pâncreas, para o seu rim, para o seu fígado? Infelizmente a pessoa ela não quer saber disso agora, ela só quer diminuir o peso. O ideal é o que você falou, né? Procura um nutricionista que vai Exato. te passar uma dieta balanceada, vai te oferecer as informações corretas. As dietas são mais tranquilas hoje em dia? Por exemplo, dá para comer um pouco mais do que a pessoa? Porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade de comer verduras, legumes. Dá para balancear tudo isso? Dá sim, Bruno. Aqui na Unifev nós temos um lema que é o seguinte: nutrição baseada em evidência. O que significa isso? Prescrever para o paciente aquilo que a gente estudou e aquilo que a gente viu que tem evidência científica. Automaticamente isso leva a gente a fazer uma prescrição alimentar direta, uma prescrição alimentar personalizada. Então você vai me contar, Edvandro, a tua rotina. Por exemplo, que hora você acorda? 5h45. 5h45. Aí você vai me falar assim: doutora, eu gosto de tomar um belo café da manhã assim que eu acordo. Ou você vai me falar: não, eu só gosto de tomar o café depois que o jornal acaba, baixou a adrenalina, 9h15 da manhã. Então eu vou organizar a sua última refeição para que você consiga fazer o seu primeiro trabalho da manhã e depois tomar o seu café da manhã, Bruno. Então o nutricionista, ele tem habilidade técnica, científica para organizar a dieta do paciente de maneira personalizada. Então, se você se der a chance de procurar um bom profissional para tratar aí da sua reeducação, você vai se surpreender, porque você vai ver que ao invés de restringir os alimentos, na verdade eu vou até recomendar mais horários para você comer. E na verdade vai até descobrir novos alimentos. Descobrir novos alimentos. Exatamente. Tem pacientes que falam: eu nunca comi inhame. Eu nunca comi, sei lá, chicória. O que significa isso? Como é que eu preparo uma quinoa? Como é que eu como uma quinoa? É cozida? É refogada? E aí, se o paciente ele se dá essa possibilidade, ele descobre um mundo encantador com a alimentação. Porque o que eu costumo falar, Bruno, que a cirurgia bariátrica, ela deveria ser feita no cérebro e não no estômago. Sim. Perfeito. Porque a gente come pela cabeça. O estômago, ele só recebe. É o que eu falei, a alimentação ela tá ligada à emoção. Então, seria algo assim, a caixa de Pandora. Fazer a cirurgia bariátrica no cérebro. O dia que alguém conseguir fazer a cirurgia bariátrica, vai ter que mudar de nome, né? No cérebro, esses dias eu até em aula eu falei: pessoal, que nome vocês dariam a cirurgia bariátrica se ela fosse no cérebro? Porque o nosso processo alimentar, Bruno, tá aqui, tá na cabeça. Eu sei o nome. Qual o nome? Reeducação alimentar. Reeducação alimentar, gostei. Vamos fazer uma cirurgia de reeducação alimentar. Porque realmente, né, a gente desconta na comida. Sim, tudo. Todos os nossos... Todos. Porque assim, é o que a gente brinca. A gente trabalha o dia inteiro. Às vezes é gostoso chegar em casa, sentar na frente do sofá, deitar, assistir uma televisãozinha, comer alguma coisa. Sim. Mas vamos tentar comer alguma coisa de forma correta. Exatamente. Não é proibido comer. Não. Só tem que comer certo. Eu digo assim, que a gente pode comer de tudo,
mas não tudo. Brigadeiro posso? Pode, mas não a panela de brigadeiro. Banana posso? Pode, mas não a penca de banana. Né? Melancia pode, mas não metade da melancia. Então eu posso comer de tudo, mas não em volumes exacerbados. Você falou de uma missão, eu vou te dar mais uma. Ai, vamos lá. Ó, Vamos lá que eu tenho uma pergunta que vai lá. Vai o primeiro. Edivandro, nós estamos numa campanha aqui para arrumar uma namorada pro Dia dos Namorados pro Edivandro. Nossa, o tempo é curto, amigo. Menos de um mês. Não, mas o É engraçado- missão madrinha, Versão versão Edivandro namorada. Edivandro Mas eu não namorado. tava nessa campanha. Não, Você eu lançou tava. no ar junto com a Natália. Porque foi o seguinte, a Natália da Natália CV veio. foi no Aham. estúdio, na TV, e Certo. falou assim, que ia ter campanha de Dia dos Namorados. Ele falou assim, mas pra dar presente de Dia dos Namorados eu preciso de uma namorada. Exatamente. A gente se solidarizou com um amiguinho e tamo junto, né, Darcy? Sim, Então, estamos vamos nos assim. bastidores com essa campanha. Isso aí, então vamos assim. Mas eu, você... mas eu não sabia dessa campanha. Mas a gente cria lá Eu entrei agora. no Teleton sem saber. Para você que está procurando uma reeducação alimentar e também quer ganhar um lindo presente do Dia dos Namorados, nós temos aqui o nosso amigo Edivandro. Edivandro. Obrigado, gente, pela campanha, mas assim, eu precisaria estar sabendo da campanha. 8 horas e 30 minutos. Eu queria estar sabendo da campanha primeiro. 8 horas e 30 minutos, nós estamos com a professora Vanessa de Castro, ela que é professora do curso de nutrição. Hoje, geralmente nós vamos uns temas mais leves, mas hoje, acho que devido aí à situação, ela estava até com medo, porque é um tema mais polêmico, mas é um tema Necessário. que a gente está falando. E assim, gente, não tem mais aquela... Eu falo porque... Lá atrás, um processo quando eu tinha que ter um processo ali de alimentação, era tudo mais segradinho e tudo mais. Hoje, como disse, a substituição é mais fácil. Sim. Hoje o tempo é mais fácil. Hoje as empresas se preocupam na questão de marmita, né? Sim. De ter um espaço para os funcionários trazerem a sua marmita, se prepararem. Isso é legal. Na minha época não tinha muito disso não. Ou você se virava lá para comer alguma coisa fora e aí acaba, né, desregulando tudo. Hoje tá um pouco mais fácil, acredito. Só que a geração tá querendo só o resultado, evitando os processos. E a tal da reeducação alimentar é muito melhor para o seu corpo, facilita muito mais a sua situação. E como eu disse, né, como nutricionista, o nutricionista vai ali adaptar, olha, 9 horas da manhã é o horário que você vai poder tomar o seu café da manhã. Você tem uma ajustar. rotina de 2 trabalhos, que é o que hoje a maioria das pessoas fazem. Sim. Né? E isso tudo muito rápido, muito simples, Sim. acompanhando com saúde. Isso é Exatamente. muito bacana. Isso, e hoje nós temos o nutricionista, diferente de antes, tanto nas consultas particulares, mas também a gente tem pelos convênios, a gente tem grupos, né, que trabalham aí com orientação nutricional. Dentro do nosso Sistema Único de Saúde, nós temos o profissional nutricionista, então, atualmente, o acesso a esse profissional, ele é muito mais tangível do que ele era Rede anteriormente. SUS, né? Na Rede Exatamente, SUS. Rede SUS a gente tem. O curso de nutrição Unifev, ele trabalha em parceria com as UBSs, atendendo a nossa população. Tá muito mais fácil. Não tenho tempo. Hoje acho que as nutricionistas, né, os consultórios, fazem também o atendimento ali de forma online também. Sim, então- online, noturno. É só você procurar um profissional, um horário que se adeque. Nas UBS a gente tem o horário do trabalhador, que também depois você saiu ali do serviço, você passa. Então, se você tem o convênio, procure pelo seu convênio. Se tem a possibilidade de pagar um nutricionista, uma consulta particular, agende a sua consulta. Ou também você pode consultar um nutricionista através de um atendimento online. Hoje as possibilidades, elas são muitas. O que eu quero deixar, Edivandro, é o seguinte, é um pedido. Se você gosta de comer, como o Bruno falou, se você pensa na sua qualidade de vida, não procure resultados rápidos. Procure uma reeducação alimentar. Eu falo que ela acontece vagarosamente, aos poucos, e aí você vai ter essa qualidade de vida. Se você é jovem, procure essa reeducação para você ter aí uma vida adulta, uma terceira idade de qualidade. Se você já está na terceira idade, por que não cuidar da sua saúde para que você envelheça ainda mais com saúde? Então procure um nutricionista, procure orientação nutricional e fique atento a esses chamariz milagrosos, porque, como eu disse, o processo de emagrecimento ele começa no cérebro, na cabeça, e não é nada que a gente ingere pela boca que vai conseguir fazer esse efeito, ou que você aplica subcutâneo, né? Isso é tudo muito perigoso. Olha só, tem até uma pergunta aqui de uma ouvinte, a Fernanda, perguntando Certo. aqui pra gente, a tal cápsula de laranja.
Morozil, alguma coisa assim. Se ela funciona realmente, o que teria que ser feito, além de exercício físico, alguma restrição alimentar. Isso, a gente tem que avaliar esse paciente, verificar se tem alguma doença crônica associada, verificar o jeito que está sendo usado, aonde foi feita essa cápsula e qual impacto ela vai ter para aquele paciente. Porque não adianta nada a pessoa tomar, por exemplo, uma cápsula que seja feita ali de casca de maracujá, de berinjela, de laranja. Natural. Isso, natural, e continuar com uma alimentação que não seja adequada. Então a gente precisa ver como que esse intestino está funcionando, a gente precisa de um exame de sangue para ver o perfil lipídico, o que é isso, o quanto de gordura tem nesse corpo, para aí sim a gente associar, por exemplo, um probiótico, uma glutamina ou até mesmo outros recipientes que possam ajudar aí nesse processo do emagrecimento. Então tem que ser feita uma análise aí do paciente. Orientação individualizada. Isso é respondendo a pergunta da Fernanda, que está aqui com a gente. E se você perdeu algum programa, porque assim, a Unifev está com você nessa, tá? Processo de emagrecimento, processo de educação alimentar, processo de você cuidar do seu corpo, nós estamos com você nessa. Porque toda quarta-feira nós temos aqui, ou é a Vanessa, ou alguma outra professora aqui do curso de nutrição. E se você perdeu algum dos programas, não tem problema, vai lá nas nossas redes sociais, lá tem tudo detalhado, desde o começo, Sim. desde os primeiros. Também o perfil do Instagram da nutrição, como Sim. que é o perfil? Nutrição? Isso, Nutrição Unifev. Nutrição Unifev, lá Isso. tem várias dicas. Várias dicas, tem o nosso trabalho semanal, tanto o que acontece dentro da instituição como o trabalho que a gente faz fora da instituição. Também por lá, pode mandar questões, se quiser mandar aqui também, a gente tem esse programa toda quarta-feira para isso, então o pessoal pode ir mandando questões e a gente vai discutindo essas questões conforme aí os programas, e eu acho que é interessante a busca da informação. Usar a internet é legal? Sim, mas nem sempre você busca de modo adequado essa informação. Então procure um profissional da saúde para que você tenha mais segurança. E a Unifev, ela está aqui não só com o curso de nutrição, mas todos os cursos da área da saúde dispostos, né? E muito felizes em responder essas dúvidas. E é legal, bacana que depois lá na frente, a hora que conseguiu o resultado desejado de uma forma orgânica, como as Exato. crianças falam hoje em dia, vai ser muito mais legal, vai ser muito mais, você vai sentir muito mais orgulho, porque você fez ali da forma correta, isso ninguém tira E de fica, você. né? O que o É, Bruno e falou, o que quando fica. você faz o processo de reeducação, ele é algo longuíneo, então ele vai ficar daquela maneira. Às vezes, sabe uma coisa interessante? Não vai mudar o seu peso. O peso vai permanecer o mesmo, mas na hora que você coloca a calça, você sente que veste melhor. Na hora que você coloca a camisa, você vê que o caimento é melhor. Você fala, nossa, mas eu não mudei de peso e o meu corpo ele tá modificando. É porque você está diminuindo a massa gorda e você está aumentando a massa magra. É o principal efeito que o nutricionista busca ajudar o paciente. E em dúvidas é só mandar um contato pra gente, ou então vai lá, Rádio TV Unifev, lá tem todas as dicas e também Nutrição Unifev. Professor, muito obrigado pela Disponha. participação. Semana que vem nós temos